Olá, está no ar mais um episódio do podcast do Videogame Cósmico e hoje vamos falar sobre como acessar a liberdade natural da mente. Esse é o ponto central do budismo. A mente, ela é naturalmente livre. Ela não está realmente presa, fixada em nenhuma visão de mundo, em nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de impulso, nos sofrimentos e alegrias aos quais a gente se sente fixados, presos. No fundo, a mente não está presa em nada disso. Ela é naturalmente livre. Esse é o ponto central do budismo. É onde repousam os Budas, né? Os Budas, eles descobrem essa liberdade natural da mente e aprendem a repousar nisso e a operar a partir disso. Eles reconhecem que essa é a natureza verdadeira da mente de todos os seres e aí eles passam a operar a partir dessa liberdade natural em benefício dos seres, ajudando os outros seres todos, infinitos, em todos os mundos, a também perceberem isso e aprenderem a fazer isso. Então, para nos guiar hoje, a gente vai trazer trechos de ensinamentos do Lama Padma-Santen, que é um mestre budista brasileiro, que é o mestre principal aqui do Videogame Cósmico. E ele é aluno do Shagdu Tulku Rinpoche, que é um mestre tibetano, dos mais respeitados assim do budismo tibetano. Então a gente tem a felicidade de ter um lama, um mestre brasileiro, que foi aluno direto desse grande mestre tibetano. Então vamos aproveitar isso e trazer aqui alguns ensinamentos sobre essa questão, né, da liberdade natural da mente, de como que a gente acessa isso. Mas antes de ir para o Lama Santen, eu vou contar uma historinha aqui que é dos sutras, né, dos ensinamentos originais do Buda. Então tem uma historinha de um discípulo que alcançou a iluminação. Tem uma passagem, né, do Surangama Sutra, um sutra famoso, em que os bodhisattvas, né, que são praticantes que fazem o voto de não ir para o nirvana até que todos os seres estejam liberados, né? É um voto altruísta, assim, tipo, eu vou permanecer no samsara ajudando todo mundo até que o último seja liberado. Eu vou apagar a luz desse negócio. Então, tem uma passagem desse sutra que os bodhisattvas estão contando as histórias de como eles alcançaram a iluminação. Ou seja, viraram Budas também, né? E aí, uma das histórias é de um bodhisattva que estava lá, né, caminhando. É um discípulo do Buda que saiu para caminhar. E aí ele pisa num espinho venenoso. E aí sente uma dor horrível. Uma dor, assim, muito forte por todo o corpo. Terrível. Mas aí ele tá sentindo essa dor terrível e ele se lembra do Dharma. O Dharma são os ensinamentos dos Budas, que apontam para a própria natureza da realidade. Ou seja, os Dharmas são a natureza das coisas. Aí, quando ele se lembra do Dharma, ele fica feliz. Mesmo estando passando por uma dor tenebrosa. Ele consegue ficar feliz porque ele se lembrou do Dharma. E aí, ele percebe a natureza da mente. Ele percebe que a mente é que constrói a experiência. Porque se ele está sentindo uma dor horrível porque pisou num espinho venenoso, como é que ele vai conseguir sentir uma felicidade com o Dharma e esquecer da dor horrível? Como isso é possível? Aí ele vê diretamente o fato de que é a mente que constrói a nossa experiência o tempo todo. Porque mesmo sob uma dor horrível do espinho venenoso, ele consegue ficar alegre simplesmente ao se lembrar do Dharma. E aí, com essa percepção, ele alcança a iluminação, a liberação total de todo o sofrimento e de toda a confusão. Essa história eu achei maravilhosa, assim, eu li ela esses dias. Ela mostra como realmente é a mente que constrói toda a nossa realidade o tempo todo. E a gente pode chegar a essa conclusão intelectualmente, com até uma certa facilidade, porém ter a realização direta
que é a sabedoria de verdade, assim, da gente ver as coisas e não precisar nem pensar, a gente simplesmente percebe isso, aí que entra a prática espiritual, e aí que entra a experiência como essa de pisar num espinho venenoso. Não que a gente deva sair por aí tentando pisar em alguma coisa venenosa ou algo do tipo, não. Porque, na verdade, esses seres que alcançam a iluminação, eles passam um longo tempo praticando, incontáveis vidas em geral. E aí tem um momento ali que é tipo assim, a virada de chave, quando cai a ficha, assim. Mas claro que isso vem depois de um acúmulo de muito estudo e prática dos ensinamentos. Então, o nosso papel é o quê? Estudar e praticar os ensinamentos. E aí chega um momento que vai ter a virada de chave, né? Mas ela ocorre naturalmente. Então, nesse caso, foi o espinho venenoso que o Bodhisattva pisou quando ele saiu para caminhar. Então, para a gente ir preparando a nossa mente para esse momento da virada de chave, vamos estudar o que o Lama Santen tem a nos dizer sobre isso, né? Sobre essa capacidade da mente de construir nossas realidades. Esses trechos que eu vou ler aqui são do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava. Recomendo a todos. A gente está estudando, inclusive, esse livro na comunidade do Videogame Cósmico. Quem quiser participar, vai em videogamecosmico.com.br e lá no menu Comunidade Ekadanta, certo? Então ele fala assim: tudo aquilo que focamos é inseparável de nossos olhos. Esse é o ponto central do budismo. Quando estamos envolvidos em nossos sofrimentos e complicações, temos todo um contexto que valida a perturbação. Há um panorama, uma experiência mental de reconhecimento do mundo e de nós mesmos, de um certo modo. E é somente na dependência desse panorama que a perturbação ocorre. O ponto central do budismo, né? Tudo que a gente foca, tudo que a gente vê é inseparável dos nossos olhos. Ou seja, tem um contexto para a gente estar percebendo as coisas de um jeito ou de outro. Tudo depende dos referenciais da nossa mente, do que a gente já viveu nessa vida e na visão budista, em vidas passadas também. Então não tem uma realidade objetiva. A gente instintivamente acha que tem. Tem um mundo externo à nossa mente e nós somos um ser aqui separado desse mundo externo que entra em contato com o mundo, tem experiências e aí constrói seus objetivos e aí se frustra ou fica feliz por um tempo e depois acaba se frustrando de qualquer maneira. Mas não é bem assim. Na verdade, a realidade externa, ou aparentemente externa, é inseparável dos nossos olhos, da nossa própria mente. Esse é o ponto central do budismo. Então sempre vai ter um contexto que justifica o que a gente está sentindo. Mas esse contexto, ele é um cenário montado pela mente. No sentido budista, a felicidade sob condições também é uma forma sutil de perturbação para a qual temos ainda menos vigilância e defesa. Como as condições são sempre impermanentes, a felicidade condicionada é, portanto, impermanente, e dela brotará o sofrimento posterior. A felicidade é um problema, né? Essa felicidade que a gente conhece, porque ela é impermanente, basicamente isso. Ela passa. Então sempre da felicidade vai brotar um sofrimento, vai brotar uma insatisfatoriedade, uma falta, um tédio, uma tristeza, um desânimo. Sempre vai se seguir algum tipo de emoção desses, assim, né, negativos, depois de alguma felicidade transitória. E a gente tem pouca defesa, né, diante das felicidades transitórias, o Lama fala. Por quê? Porque quando a gente está triste, a gente busca sair da tristeza. A gente tenta de alguma forma. Às vezes não consegue nem tentar, mas enfim, em algum momento a gente tenta. A felicidade não, a gente se joga, né? A gente mergulha de cabeça. Vambora. Tô feliz, é isso. A vida é isso aqui. A vida é comemorar o gol do meu time. A vida é cantar no karaokê e ser ovacionado. Isso é bem específico porque eu tenho gostado bastante de ir no karaokê e
E quando a galera gosta e tal, eu fico feliz. Mas é uma felicidade um pouco tirânica, porque eu preciso estar sempre indo no karaokê, toda hora, porque eu preciso de sempre mais aplausos, sabe? A felicidade do gol do time, então nem se fale, né? Seu time oscila, daqui a pouco ele tá bem, no outro ano ele tá mal, e aí você passa mal. Meu time, que é o Grêmio, atualmente tá péssimo. Então se eu for ficar triste por causa do Grêmio, eu vou ficar bem triste. Então é melhor dar uma desencanada. E com o futebol eu consegui dar uma desencanada boa nos últimos anos. Porém, quando eu vou jogar futebol no meu time, tem um time lá do meu outro trabalho, aí já não controlo muito as emoções perturbadoras, já tenho mais dificuldade, já me irrito, já fico insatisfeito, perco a paciência. Então é um bom campo de treino pra mim. E aí quando eu faço gol, quando o time ganha, eu fico feliz, mas é a semente do sofrimento, porque depois o time vai perder, eu vou ficar irritado com alguém que não me passou a bola, e aí eu vou ficar triste de novo. Então, vamos avançando, né, para uma felicidade mais genuína do que essas condicionadas, né? A compreensão da inseparatividade começa quando percebemos que a realidade, a paisagem virtual na qual nos sentimos imersos, surge inseparável do conteúdo do nosso coração. Essa compreensão é muito profunda e nos permite uma liberdade antes desconhecida. No momento em que viajamos para dentro, entre aspas, esse dentro, transformamos o conteúdo kármico de nosso coração, todo o universo externo muda. Esse externo também entre aspas, porque na verdade não tem dentro e fora. É tudo inseparável. Quando somos filhos, vemos nossos pais de um jeito. Quando somos pais, eles adquirem uma face inteiramente nova. É surpreendente olhar ao redor com o reconhecimento dessa liberdade. Os seres que nos cercam são inseparáveis de nós e inseparáveis de nossos olhos e corações. Manifestam-se na forma de amigos ou inimigos. Costumamos pensar: a realidade da vida é assim. Logo, minhas ações devem ser deste e não daquele modo. Parece haver liberdade nisso, mas na verdade o reconhecimento da realidade externa de um modo específico condiciona as opções e determina impulsos. O que parece liberdade é apenas um movimento preso às condições virtuais automáticas aparentemente sólidas, imutáveis e irremovíveis. Isso aqui, galera, é genial, tá? Esse trechinho que eu acabei de ler. A gente acha que a liberdade é poder fazer o que a gente quiser. Então a gente começa a achar que ter dinheiro, por exemplo, é liberdade. Ah, eu posso viajar, eu posso ir num restaurante caro, posso fazer o que eu quiser. E aí aqui vem essa noção profunda de liberdade, que deixa essa liberdade, assim, no chinelo. Na verdade, nem é liberdade isso. Por quê? Porque se a gente está vendo o mundo de um jeito específico, isso automaticamente limita as nossas opções. Então, por exemplo, a gente está numa cultura que preza determinados tipos de felicidade. Então, para nós, felicidade é o quê? É viajar, é casar, é se apaixonar, é usar alguma coisa que deixa a gente doidão e tem prazer. Então, a gente tem um leque de tipos de felicidade que a gente conhece, que, enfim, a nossa cultura considera que são as felicidades. Prazeres sensoriais, né? Comer alguma coisa boa, ouvir alguma coisa, etc, etc, etc. Porém, esse leque ele está limitado ao que a gente conhece, está limitado às opções que a nossa cultura nos dá e que o nosso mundo particular nos oferece, né? As nossas tendências. Então, dentro do espectro da cultura, a gente escolhe um pedacinho que é as coisas que a gente gosta e, enfim, felicidade para nós é isso. E aí, se a gente consegue alcançar as coisas que a gente quer, a gente considera que, enfim, está fazendo o necessário para ser feliz. Mas veja bem, a gente está dentro de uma visão de mundo específica, de uma cultura, dentro dessa cultura, desse jeito de ver a realidade que é muito particular nosso, cada um vai ver de um jeito mesmo dentro da mesma cultura,
Dentro disso, aí algumas coisas específicas são as ações que a gente considera que, enfim, são as que nos preenchem e que a gente é livre se a gente conseguir fazer. Porém, olhando desse jeito, dessa visão mais ampla, a gente vê que, na verdade, a gente está bem limitado, né? Por quê? Porque a gente não percebeu que nós estamos construindo as próprias opções de felicidade. Nós estamos limitando a nossa realidade a partir dos nossos referenciais, dos nossos olhos, da nossa mente. Então, na verdade, a liberdade profunda é a liberdade de construir o mundo. É a liberdade de mudar a visão do mundo, de mudar inclusive a visão do que é felicidade. Essa é a liberdade profunda. Que daí, se você tem esse poder, você pode escolher o que é felicidade para você, ou você pode acessar um nível de felicidade mais transcendental, uma felicidade talvez que não dependa de causas, uma felicidade que brota da própria mente, dessa dimensão livre da mente, que não precisa de mais nada. Ela simplesmente brota e você pode acessar, repousar nisso e desfrutar. Então isso é outro nível de liberdade e de felicidade. Então o que parece liberdade para a gente é apenas um movimento preso às condições virtuais automáticas, aparentemente sólidas, imutáveis e removíveis. Então o que parece liberdade é esse movimento que está preso nessa realidade construída pela nossa mente, que está limitado, né? Então, continuando aqui os ensinamentos do Lama, ele fala assim: no budismo, as práticas de meditação têm o propósito de desarticular a prisão automática e quase invisível que nos conduz à experiência das emoções perturbadoras e dos 6 reinos da roda da vida. Somente recuperando a estabilidade, como os mestres que se movem com sabedoria e liberdade em qualquer circunstância, podemos prestar benefícios aos outros seres. É nesse ponto que reside toda a magia do budismo. O que experimentamos como uma realidade externa, na verdade, surge inseparável de nossa estrutura kármica interna. Quando mudamos essa estrutura complexa, nossa paisagem sutil interna, a experiência de universo muda. Ao reconhecer isso, descobrimos-nos com liberdades de que nem suspeitávamos. Liberdades aparentemente mágicas, incompreensíveis, surpreendentes, poderosas. Vemos que, ao optar por uma estrutura interna, surge uma experiência correspondente na forma de algo externo, e toda a complexa realidade circundante toma vida diante de nossos sentidos físicos. Olhamos um quadro que retrata um lago com um barco ao longe, sob o céu de fim de tarde, cheio de tons suaves. Brota uma emoção na mente. Apreciamos a paisagem do quadro. Mas onde realmente está o barco e o pôr do sol que nos comovem? Ali há apenas tela e tinta. Aspectos que hoje parecem bons, amanhã não parecerão favoráveis, ainda que externamente sejam os mesmos. É a manifestação da impermanência no reconhecimento das coisas e do mundo. Surpreendentemente, a impermanência atua também em relação ao passado. No passado tínhamos um futuro, hoje temos outro, e no futuro teremos uma outra visão de futuro. A impermanência toca passado, presente e futuro. As relações humanas, até mesmo nossas relações afetivas, estão na dependência dessas paisagens que atuam sem avisar e mudam por uma dinâmica própria. São elas, essas paisagens internas, que produzem todas as experiências de atração,
separação e indiferença como felicidades e tragédias emocionais. Em nossa vida há dias em que tudo parece torto. Quando você tiver essa experiência, procure sentar um pouco e respirar devagar e profundamente uma vez. Uma única vez. Tudo muda. Então, vamos respirar uma única vez? Inspira profundo. Expira devagar. E realmente uma respirada muda tudo. A mente já fica mais calma, a gente já vê as coisas de forma diferente. Então, aqui está a magia do budismo e da meditação. Essa capacidade de soltar dos pensamentos compulsivos. A gente, na meditação, estabiliza a mente, deixa ela mais calma e deixa ela mais flexível. E assim ela consegue soltar desses pensamentos que vão construindo a nossa realidade e vão se embolando, né, um em cima do outro. E a gente se vê imersos, presos nessas realidades, mas de um jeito que a gente nem percebe que está construindo. A gente se imagina vivendo dentro de uma realidade objetiva. Mas não, são os pensamentos. E o nosso karma, a nossa mente, que está o tempo todo construindo a nossa visão de mundo, está limitando a nossa liberdade natural. Então a magia do budismo está aqui. A gente meditar, estudar a mente e aprender a mudar o cenário interno, né? Aprender sobre essa liberdade natural de transformar o jeito que a gente vê. Então, às vezes, a gente pode estar puto com uma pessoa e depois que aquilo ali passa, que a raiva passa, a gente olha e fala, não, mas essa pessoa, na verdade, eu amo ela. E a gente entende que a pessoa, enfim, fez aquela coisa que nos deixou irritado porque foi o que ela conseguiu fazer, porque, enfim, ela também tem os impulsos dela. E aí a gente perdoa e tudo muda. A gente abraça e chora e se reconcilia, né? Como é que isso acontece? Isso acontece porque mudou a mente. A emoção perturbadora passou. Você está vendo de outro jeito, está vendo de outro ângulo. Só que é possível a gente fazer isso o tempo todo, entende? A gente não precisa ter um acesso de raiva, ficar triste durante dias, meses, anos, para depois, quem sabe, mudar. A gente pode treinar a mente para mudar agora, hoje. Respirar fundo, aprender a focar a mente, estudar os ensinamentos, sabe? Estudar esse mapa da mente que o Buda deixou. E a gente começa a aprender a soltar dos estados mentais negativos e gerar estados mentais mais favoráveis. Usar com sabedoria essa liberdade natural da mente, né? Como um monge que pisa no espinho venenoso, mas ele consegue se alegrar com o Dharma, mesmo estando passando por uma dor terrível. E aí ele percebe essa liberdade da mente maravilhosa, né, de criar as realidades. Então, o Lama pergunta, né, é possível pela lucidez criar uma maneira sempre positiva de nos manifestarmos? Existe essa liberdade? A resposta, mesmo para situações extremas, é sim. Então, mesmo que você tiver pisado num espinho venenoso, ou mesmo que você tiver com uma depressão longa, profunda, uma tristeza, se perdeu alguém querido, você não vê sentido na vida, não sabe o que fazer, não importa. É possível mudar. Isso é um estado mental sempre. Esse é o ensinamento maravilhoso do budismo, né? Quando o Buda, o Lama escreve, né? Quando o Siddhartha, o Buda, libertou-se de Mara, né? Mara é o senhor das ilusões. Então, quando o Buda se liberta, se alcança a iluminação, ele diz: libertei-me daqueles que foram meus senhores por incontáveis vidas. As disposições mentais e os agregados. Os agregados são, assim, as partes que constituem o eu, né? Que é forma, sensação, percepção, formação mental e consciência. O que a gente chama de eu, na verdade, são vários agregados de várias coisas. Essas coisas. Foi como o Buda classificou. Até atingir a iluminação, ele havia feito como nós fazemos. Olhara suas disposições mentais e agregados e o seguira, pensando, isto sou eu. Ao final, livre,
tornou-se Buda. Ele desenvolveu a habilidade de olhar para as coisas com liberdade, além das marcas mentais, e por isso foi reconhecido como Buda, que significa liberto. Por repousar sobre o que não é construído, essa liberdade natural da mente, que não é algo construído, não é um estado mental. Ela está na base da mente e ela não se altera nunca. Não nasce nem morre. Então, por repousar sobre isso, o Buda tornou-se imune à experiência de impermanência e ao karma que a origina. Quando repousamos no que é estável, não precisamos lutar. Podemos até dançar em meio às flutuações. Não é que a vida mude propriamente, mas nossos olhos determinam a experiência das coisas. Essa experiência de liberdade é o refúgio na condição de Buda. Há liberdade em meio às coisas do mundo, em meio às confusões. Então essa, galera, é a mensagem maravilhosa do Buda, dos Budas, né? Porque Buda não é só um, Buda é quem se libertou da confusão. Então existem incontáveis Budas. Tipo assim, incontáveis. Então essa é a mensagem de todos eles. Tudo que surge, na verdade, é uma projeção da mente, né? Não é realmente externo, é inseparável da mente. Ou seja, é tudo naturalmente liberado. O treinamento é o soltar, assim, sabe? Você solta, vai soltando de toda a confusão, toda a fixação, e aí você vai percebendo essa liberdade natural da mente, né? A mente é como o espaço, é como o céu, diziam os mestres. Então no céu passam nuvens, passam pássaros, aviões, trovões, mas o céu continua lá. Então a mente é o céu, galera. E as coisas que passam, passam. Elas não são fixas. A gente pode soltar e pode acessar essa liberdade natural com o treinamento correto. Se você quiser treinar com a gente, videogamecosmico.com.br e clica lá em Comunidade Ekadanta. Se não for com a gente, não tem problema, faça o seu treinamento. Existem muitos mestres, muitas escolas budistas por aí. Importante a gente trilhar esse caminho maravilhoso de liberação total e completa da mente, de transcendência de todo o sofrimento e insatisfatoriedade. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.